A paz do Senhor Jesus, irmãos. Glória a Deus, aleluia, boa noite. Estamos aqui nesse de madrugada já nos preparando também para entrar em intercessão com os meninos em oração da comunidade, com os familiares e com outros irmãos, tá certo? Mas enquanto isso, nós vamos dar uma meditada aqui na palavra do Senhor, aqui para a gente poder se edificar, ganhar tempo, remir o tempo, tá certo? Então, as consequências da influência do inimigo nas nossas vidas, né? Vamos ver aqui como é que isso funciona aqui na Bíblia, aqui, o preço que às vezes a gente paga por se deixar levar por certas influências, tá certo? Que não vem do reino dos céus. Vamos orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, te apresentamos aqui, Senhor, nossas vidas, diante da tua palavra, a Bíblia Sagrada, onde vem nos lavar, nos transformar, nos libertar, nos curar, tanto mentalmente como fisicamente, né? Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus e te pedimos a cura das nossas vidas e que a cura brote, que o milagre aconteça e nós possamos testemunhar da vitória. Amém? Atos 5, versículo 1, tá certo? Aí diz assim a palavra de Deus. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em comum acordo com sua mulher, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, acertaste no coração esse pensamento? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levando os moços, cobriram o corpo e o levando, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que tinha ocorrido. Então Pedro dirigiu-se a ela e perguntou-lhe: Diz-me, vendeste, portanto, aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Estais aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Quer dizer que Ananias e Safira morreram. Mas o que eu acho interessante aqui, irmãos, que teve aqui uma cobrança aqui, né? E o interessante é que Pedro, ele pergunta por que ele se permitiu ser influenciado por Satanás, por esse espírito imundo. Esse espírito imundo colocou no coração deles dois, em comum acordo, de mentir aos apóstolos, tá certo? Só que eles não estavam mentindo para os apóstolos, eles estavam mentindo para Deus, tá certo? Aí Pedro fala: não era teu, não tinha necessidade de tu agir dessa forma, por que tu usaste de malícia, por que tu botaste esse desígnio no teu coração, tá? Então, nós devemos ter cuidado que tipo de pensamento a gente está deixando de colocar no coração, tá certo? Porque aqui, se esse critério fosse usado hoje, na igreja contemporânea, meu irmão, o negócio ia ser, a bagaceira ia ser grande, porque tem gente mentiroso, mentindo, meu irmão, usando a palavra para ganhar dinheiro, para manipular os outros, para se dar bem, para se autopromover, todos esses desígnios no coração, que isso não é de Deus, né? Não está dentro da palavra, é espírito imundo mesmo. Rapaz, era morte. Então, acho que o Covid ia perder, era feio, de tanto defunto. Eu fico imaginando, às vezes, isso aqui, porque aqui não teve conversa fiada na igreja primitiva aqui. O negócio foi, mentiu aqui, né? E muitas pessoas mentirosas, né? Então, muitas pessoas que praticam a mentira, amam a mentira ainda, são crentes, mas vivem na mentira.
Mente para a esposa, mente para o pastor, mente para o filho, mente no trabalho, mente desnecessariamente, nem que seja necessário, nós devemos mentir. E houve um preço aqui por causa da influência. O que me chama a atenção é que o espírito imundo não foi repreendido. Sabe por quê? Porque ele já está condenado, certo? Deus já condenou ele. Então, Deus já condenou ele faz tempo. Então, Deus não ia condenar ele novamente. Ele já estava condenado, só que ele não para de agir porque ele não chegou à data da condenação eterna. O preço que ele vai pagar. Ele vai pagar o preço dele. De toda a maldade que ele fez contra Deus, rebelião e contra os homens. Ele vai pagar a maldade dele. Mas Ananias e Safira pagou com a vida por se deixar influenciar por este espírito imundo. Então, nós devemos ter muita atenção nessa situação e não nos deixar ser influenciado por esses espíritos imundos que andam por aí. Eu, particularmente, quando eu vivia no mundo, eu andei em certas religiões. Não vou falar aqui para não dar ibope, porque nem convém. E eu vi muita manifestação, tá certo? Eu vi muita coisa, eu vi muito sacrifício, e muita chás alucinógenos, bebidas, prostituições, sacrifícios de sangue, pactos. E eu vi muita coisa, tá certo? E hoje eu entendo em Cristo, como estou pregando a palavra, eu sinto o Espírito Santo também se manifestando na minha pessoa, falando ao meu coração, me induzindo a ministrar a palavra de Deus dentro do contexto do caráter de Jesus Cristo, tá certo? E nós vemos aqui Jesus Cristo dar uma explicação muito interessante sobre isso. Jesus Cristo ele fala que o espírito imundo, quando ele sai do homem, ele procura um lugar para descansar, mas ele não encontra. Aí ele volta, né, para sua casa, bicho atrevido, encontra vazia, adornada, e traz mais 7. E o estado daquela geração ou pessoa se torna pior ainda, né? Quer dizer, que ele dificulta mais a libertação daquela pessoa. O estado daquela pessoa piora espiritualmente e automaticamente o comportamento daquela pessoa vai piorar em vários sentidos, em várias áreas. Tá bom? Porque tem pessoas que se envolvem cada vez mais, se atolam cada vez mais, porque são demônios, são espíritos imundos que realmente atormentam mesmo e perturbam. Então, em João 13, 2, o que é que a palavra diz aqui? Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que traísse a Jesus. Olha como o diabo ele tem esse poder de colocar coisas no coração do homem. Ele colocou no coração de Ananias e Safira para reter uma parte do dinheiro, para mentir. Aqui ele já botou no coração de Judas para trair Jesus. Você vê que ele, mesmo ele vai operando ali, ele vai trabalhando, influenciando as pessoas. Esse espírito imundo, esses espíritos imundos, eles vão trabalhando, influenciando, e nós temos muito cuidado, ter muito cuidado para não ser influenciado por esses espíritos imundos. Como fazer? Eu vou para o Evangelho. Eu vou por sermões do Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus nunca foi influenciado por isso aqui. Até o diabo tentou influenciar. Até usou Pedro, né? Senhor, tu não podes passar por isso, tu não precisa passar por isso. Aí Jesus olhou para ele: para trás de mim, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço. Tu cogita das coisas dos homens. O diabo tentou influenciar o Senhor Jesus. Na tentação no deserto, também ele tentou influenciar o Senhor Jesus. Se tu és filho de Deus, transforma aquela pedra em pão. Ele é influenciador, tá certo? Ele é manipulador.
E nós cristãos, nós seres humanos, que ele gosta de influenciar as pessoas a cometer as obras dele, os desejos deles, né, dessas entidades malignas, a gente tem que estar bem esperto, porque aí algumas pessoas dizem assim, não, mas eu estou cheio da unção, o espírito imundo não encosta. Mas não encostou em Jesus Cristo. Não está escrito aqui em Mateus 4. Ele não encostou em Pedro. Ele não entrou na mente de Judas, que era apóstolo de Jesus Cristo, que já tinha expulsado demônio, já tinha curado enfermo, tinha visto maravilhas. Na palavra do semeador, Jesus fala da semente que cai à beira do caminho e a ave vem e pega, e ele explica que ali é o espírito imundo que rouba a palavra do coração da pessoa. Eu não estou dando glória ao diabo, não. Eu estou mostrando aqui que tem pessoas que são influenciadas por espíritos imundos, com a Bíblia na mão. E se a gente for falar isso aí, rapaz, não tem aceitação, não. Aceitação zero. Por aí você tira. Porque um cristão, ele tem que ter aceitação. Porque o Evangelho está ensinando, porque eu estou pregando para você o Evangelho. E tudo que eu falei aqui está no Evangelho. Na trajetória da história do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, o nosso Mestre, né? O nosso Senhor. Nós somos servos dele, somos filhos, nós somos discípulos de Jesus. Então, quando Jesus fala uma coisa, a gente tem que prestar atenção, guardar e praticar nas tábuas dos nossos corações. Então, Jesus disse que tem que tomar cuidado e deixar de ser influenciado por estas coisas. Eu até falei, né? A pessoa, se hoje fosse do mesmo jeito, a gente mentisse para Deus e Deus matasse, Covid perdia era feio, não é verdade? A pessoa, se hoje fizesse igual Ananias e Safira dentro da igreja hoje, tá certo? O marido mente para a esposa mente para o marido, o filho mente para o pai, a filha mente para a mãe. A pessoa, se mentisse, fosse fulminada, porque o diabo colocou um desígnio ali, um pensamento, um desejo, uma vontade ali, com a ajuda da natureza caída. Então, as consequências da influência maligna são terríveis. É contenda, é separação, é prostituição, adultério, crime, tá certo? É inimizade, é morte, tá certo? Traição, como Jesus foi traído, tá bom? Então é devastador a influência satânica desses espíritos imundos que querem nos influenciar a não fazer a vontade do Deus Todo-Poderoso. Então nós temos que estar focado em Deus para não ser influenciado por essas entidades malignas. Tá bom, pessoal? Então eu não vou nem me prolongar muito não, porque a palavra, ela aqui, o jeito que ela está aqui, se eu pegar um versículo desse, ler e praticar, ou tentar praticar e viver, eu já me liberto. Porque é poder de Deus, é libertação, é a palavra de Deus, tá entendendo? Então eu só preciso pôr em prática na minha vida que a libertação vai acontecer. Jesus, ele está habitando em mim, o Espírito Santo habita em mim, o Pai habita em mim, eu sou templo e morada, eu sou casa de Deus. Então, Deus vai trabalhar na minha vida, mas eu pego aqui a palavra aqui, pego uma palavra dessa daqui, rapaz, o pastor explicou aqui, eu vou ter que vigiar, eu vou ter que saber o que está me influenciando. Mas é bem verdade que existe aí pessoas que, eu sou cheio de fogo, sou cheio da unção, o diabo não encosta. Por que encostou em Jesus? Quer dizer que tem mais fogo do que Jesus, tem mais unção do que Jesus, do que o Filho de Deus, o primogênito de tudo, de todo o contexto, que estava com Deus desde a criação de tudo. Aí encostou em Jesus, mas em tu não encosta, que é cheio de fogo. É melhor do que Jesus. Mas tem gente que pensa assim, só que isso é engano. Ele manipulou Ananias e Safira. Ele manipulou Pedro. Ele manipulou Judas.
tá certo? Ele quis manipular o Senhor Jesus Cristo. Só que quando chegou em Jesus Cristo, ele quebrou a cara. Porque Jesus Cristo não caiu na onda dele, não. Então nós que somos discípulos de Jesus Cristo, nós não vamos cair no engano, nessas manipulações bestas. Em outros vídeos eu já falei sobre isso. É porque os meninos ficam sempre perguntando. A gente tem que sempre ficar renovando. Realmente, às vezes os meninos são preguiçosos para procurar, para pesquisar. E aí, para mim, pregar a palavra para mim é uma honra, um privilégio. Fala-se novamente, usando outros textos, para abrir o entendimento que espírito não morre. Vai chegar o dia, ele está condenado. Mas estão por aí vagando aí, ó, procurando a quem possa tragar aí, ó, uma brecha, uma situação, um vacilo, para poder desagradar a Deus. Que nós não sejamos Ananias e Safira, que nós não sejamos Judas influenciados, que nós não sejamos um gadareno, tá certo? Que nós sejamos discípulos de Jesus, influenciados pelo Evangelho, influenciados pelo caráter de Cristo, influenciados pela motivação do reino de Deus e pelas coisas celestiais, tá bom? A paz do Senhor Jesus. Estamos na madrugada já, né? Nós vamos já começar a oração. Se você quiser participar, 3 horas vamos louvar o Senhor, orar pela Monte Sião, orar pelos alunos, pelas famílias, pelos projetos da instituição, tá certo? Se você quiser participar, está feito o convite, tá bom? A paz do Senhor Jesus Cristo. Boa noite.